Welcome to the GPX tutorial series. The language in this video has been translated using AI translation via HeyGen. While we strive for accuracy, the translation may not be entirely precise or reflect the original intent and meaning in all cases. We appreciate your understanding as we work to make this content more accessible through AI-assisted translation. Bem-vindo à série de tutoriais GPX. O texto deste vídeo foi traduzido usando a tradução de IA da HeyGen. Embora busquemos a precisão, a tradução pode não ser totalmente precisa ou refletir a intenção e o significado originais em todos os casos. Agradecemos sua compreensão enquanto trabalhamos para tornar este conteúdo mais acessível por meio da tradução assistida por IA. Olá e bem-vindo! Neste vídeo, vamos discutir fisiologias e cronogramas de fisiologia no GPX. Se você se lembra dos vídeos anteriores, esses são os componentes que compõem uma simulação, cada um representado por um ativo no GPX. Primeiro, é claro, temos o composto, depois como ele é formulado, como e quando essa formulação é administrada e, claro, o tema do vídeo de hoje, para quem ela é administrada, o sujeito e a fisiologia desse sujeito. É importante lembrar que também temos a farmacocinética, que existe na interseção entre o composto e a fisiologia. Então, o que é uma fisiologia no GPX? Uma fisiologia é um ativo e representa um retrato da fisiologia do sujeito em um único ponto no tempo. E o que quero dizer com isso? Algumas características, como a espécie do sujeito, são imutáveis. Elas nunca vão mudar. Outras, como idade e peso, podem mudar, mas em escalas de tempo mais longas. E isso pode ou não ser relevante para a nossa simulação. Mas alguns parâmetros, como as mudanças na fisiologia gastrointestinal com as refeições, são muito importantes para os tipos de simulações PBPK que fazemos, e esses provavelmente mudam diariamente. Por isso, é importante poder simular esses aspectos no GPX. Então, como capturamos essas mudanças ao longo do tempo? Nós usamos um cronograma de fisiologia, que conecta uma série de fisiologias, cada uma representando um estado, ou seja, o estado alimentado ou o estado em jejum ao longo do tempo. Portanto, as fisiologias no GPX são usadas dentro dos cronogramas de fisiologia, e os cronogramas de fisiologia também são um recurso reutilizável, sendo eles que são realmente chamados pela simulação. Assim, os cronogramas de fisiologia são usados como blocos de construção da simulação. E, à medida que a simulação é executada, ela utiliza as fisiologias dentro desse cronograma no momento apropriado. Podemos ver um exemplo de cronograma à direita, onde temos uma alternância entre jejum e alimentação com horários de refeições, e observamos mudanças ao longo do tempo. É isso que seria utilizado pela simulação. E cada cronograma de fisiologia deve ter pelo menos um evento de fisiologia no tempo zero para funcionar corretamente na simulação. Uma observação importante é que os parâmetros farmacocinéticos existem na interseção entre um composto e um par de fisiologia. E o que isso significa é que, ao criarmos fisiologias adicionais, antes de podermos usá-las em uma simulação, elas devem ser pareadas com os compostos para que tenhamos propriedades farmacocinéticas para aquele composto em cada fisiologia. E veremos no exemplo de hoje o que é chamado de janela pop-up fisiomolecular, que facilita o pareamento à medida que criamos novas fisiologias. Então, no exemplo de hoje, começaremos com um projeto que já possui um composto, uma formulação e um esquema de dosagem configurados. Você pode ver um exemplo do esquema de dosagem que usaremos, que consiste apenas na administração do medicamento com os horários das refeições indicados na parte inferior. Em seguida, criaremos a fisiologia humana padrão e editaremos os parâmetros farmacocinéticos para que possamos observar o pareamento do qual falamos. Vamos analisar o cronograma, que é criado automaticamente quando adicionamos essa fisiologia e executar uma simulação com ela como nossa linha de base. Depois, voltaremos, criaremos outra fisiologia, desta vez no estado alimentado, e então vamos parear essa nova fisiologia com um composto para que possamos utilizá-la. Por fim, vamos criar um cronograma de fisiologia mais complexo, representando as refeições, café da manhã, almoço e jantar às 7 às 12 horas e 17 horas, respectivamente, com o estado alimentado durando 2 horas. E você pode ver esse exemplo de cronograma ali à direita. Depois, configuraremos a simulação usando o novo cronograma de fisiologia e vamos observar e comparar os resultados.
Então, se mudarmos para o GPX aqui, eu já carreguei o projeto. E, novamente, já temos um composto criado, apenas um composto X genérico. Em dosagem, temos nosso comprimido IR como ativo e usamos esse ativo no cronograma de dosagem para 100 mg desse comprimido IR com as refeições às 7h, 12h e 17h, representando café da manhã, almoço e jantar. Agora, se formos para a visualização de fisiologias, podemos adicionar nossa primeira fisiologia. Vou chamar isso de humano padrão em jejum, mas, novamente, você pode dar o nome que quiser, só certifique-se de que seja descritivo o suficiente para que você e qualquer outra pessoa usando o seu projeto consigam identificar do que se trata. Então temos aqui nosso humano padrão e se descermos até o painel gastrointestinal, é lá que encontraremos as configurações de refeição e o estado alimentado. E por padrão, está no estado de jejum, então vamos deixar assim. Agora, se eu for para a visualização de farmacocinética, temos as opções padrão configuradas. Essa foi a nossa primeira fisiologia. Vou em frente e vou editar a razão de concentração sangue-plasma. Vou colocar 0,55 e vou mudar nossa fração livre no plasma, ou FUP, para 50%. E, novamente, o motivo pelo qual estou fazendo essas alterações neste exemplo é para que possamos observar o pop-up fisiomolecular quando criarmos a próxima fisiologia. Assim, poderemos demonstrar isso. Agora, vou para a visualização de agendas de fisiologia. E veremos que já foi criada automaticamente uma agenda de fisiologia para nós. E toda vez que você adiciona uma fisiologia, seja criando uma nova ou copiando uma existente, o GastroPlus vai criar uma agenda padrão usando apenas essa fisiologia no tempo zero para você, assim já estará pronta para ser usada nas simulações. Então, isso automatiza esse passo para você. Agora, se eu for para simulações e clicar em adicionar, podemos chamar isso de humano em jejum 3 doses, porque, novamente, a programação de doses ainda tem aquelas 3 doses nos horários das refeições. Então, mesmo que ainda não estejamos simulando as refeições, ainda vamos usar aquela programação que tem as 3 doses. E depois poderemos comparar isso quando administrarmos as refeições, assim poderemos ver o efeito do estado alimentado. Então, vamos clicar em OK. Isso vai criar nossa simulação. E se abrirmos o painel de administração do medicamento, veremos que está usando o composto X e nossa programação de doses selecionados por padrão, já que esses são o único composto e a única programação de doses que adicionamos. E também só temos um ativo de programação de fisiologia, que você pode ver aqui embaixo. E é o único na lista suspensa, então ele foi selecionado automaticamente, mas isso é simplesmente porque é o único que adicionamos até agora. Então agora, se eu clicar em executar simulação, vamos em frente e executamos. Agora, podemos ver nossas 3 administrações do medicamento nos horários indicados, 7, 12 e 17 horas. Então agora, se eu voltar para a visualização de fisiologias, podemos prosseguir e adicionar nossa fisiologia alimentada. Então vou chamar isso de humano alimentado padrão. Clicar em OK. E esta é a janela pop-up fisiomolecular da qual eu estava falando. Então vemos que a molécula é o composto X. Já estávamos no composto X. E este é o nome da fisiologia que acabei de criar. E o que está me pedindo para fazer é selecionar um conjunto de propriedades fisiomoleculares, fisiológicas, moleculares ou farmacocinéticas para um par composto fisiologia existente. Nós só temos uma outra fisiologia, então essa é a única opção aqui. Mas se você tiver múltiplas fisiologias, terá várias opções aqui para escolher. Você pode simplesmente clicar em selecionar para escolher essas opções ou usar padrão irá apenas utilizar as opções padrão. Neste caso, vamos clicar em selecionar para usar o FUP e o RBP que defini anteriormente para o composto X na fisiologia humana em jejum. E, novamente, não esperaríamos que o FUP e o RBP mudassem do estado alimentado para o estado de jejum. Mas há cenários em que você pode ter diferentes fisiologias, como uma pessoa saudável versus uma pessoa com cirrose, ou algum outro estado patológico em que esses valores podem mudar. É aí que você tem essa janela para selecionar qual deles deseja usar quando adiciona uma fisiologia adicional. Então, vamos em frente e clicar em selecionar. Vamos permanecer nesta visualização de fisiologias por um momento para que possamos editar o estado alimentado, mudando do padrão em jejum para alimentado. E assim que fizermos essa alteração, vamos passar novamente por farmacocinética e observar que as mudanças que fiz anteriormente agora também estão presentes para a nossa fisiologia alimentada. E foi isso que fizemos com aquela janela pop-up.
Agora podemos passar para os agendamentos de fisiologia.